noite a todos. Tá? Então, mais uma semana com muita alegria. Estamos dando início às nossas atividades aqui na casa. Tá? Clélia não está presente por questão de viagem, mas semana que vem ela está de volta com a gente. Tá? Então, que sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos, aqueles que já são frequentadores da casa, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Tá? Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Na noite de hoje, para preparar a nossa semana, né? Como de praxe, tá? Pedindo para que todos desliguem os celulares, tá, gente? A gente está sendo chato, repetitivo, mas de vez em quando, em alguns momentos, né, o celular toca na hora do passe, na hora que não é para tocar. Então, a gente pede gentilmente, educadamente, tá? Que até porque tem um irmão do lado que também se sente incomodado, e nesse momento que a gente possa se desligar dos problemas lá fora e aqui nós possamos entrar em sintonia com o trabalho a ser realizado, com a egrégora espiritual que nos acolhe, que está aí junto com a gente. Então a gente pede gentilmente para que a gente desligue, tá? Desligar mesmo, tá, gente? Que, né, atrapalha um pouquinho, tá bom? Pedindo também a todos, né, que a gente também, durante esse momento que nós estamos aqui presentes, tá? Que a gente evitem as conversas paralelas, tá? Durante a palestra, tá? Durante os trabalhos realizados. Então, que a gente possa, não é ditadura, não é nada disso não, mas que a gente possa se concentrar, que todos nós aqui formamos uma corrente, tá? Então, qualquer deslize, qualquer exacerbação, tá? Isso pode prejudicar o trabalho, porque nós estamos aqui, mas tem muito mais irmãos que estão aqui presentes junto com a gente sente. Então a gente pede que a gente, nessa uma hora que a gente vai ficar aqui, que a gente se concentre, tá? No trabalho a ser aqui realizado na noite de hoje, tá bom? Fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Hoje o texto que saiu pra gente foi mais ou menos um puxãozinho de orelha, né? Da espiritualidade, sobre a mentira. Por que viver na mentira se a verdade nos liberta, nos faz donos de nossos destinos, nos aproxima de Deus e nos torna seres mais felizes? Por que a verdade incomoda? Podemos optar pela iluminação espiritual, conscientes de que é árdua, difícil e demorada, mas o único caminho para a nossa real felicidade. Ou então, abafar a consciência e escolher a fantasia, a mentira, pois ela nos dá maior prazer e satisfação e não nos obriga a empreender esforços de resignação, humildade e desapego às ilusões, principalmente sobre nós mesmos. Porém, a verdade liberta, nos deixando ver como realmente somos, enquanto a mentira nos aprisiona numa ilusão passageira e no fim será sempre vitoriosa. Então, por que escolher o caminho mais longo? Por que não nos esforçarmos por aquilo que é essencial e perene? Assim seja, graças a Deus. Nesse momento agora, que elevemos nosso pensamento ao alto para a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, cá estamos em mais uma noite de atividades na casa. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores espirituais, de toda a egrégora de luz que protege essa casa e todos aqueles aqui presentes, ou que também não estejam. E pedimos a vós, na noite de estudos, tá? A sabedoria, possamos trabalhar na nossa paz, no nosso amor, no desempenho de nossas funções na nossa jornada, na caminhada da vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, na noite de hoje, nós recebemos a nossa irmã Janice Sampaio. Seja bem-vinda sempre, Janice, tá? E o tema importante, tá, para esse momento, para a nossa vida, o tema ser espírita, tá? Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar nessa casa, trazer para dividir com os irmãos o fruto dos nossos estudos.
nessa caminhada, onde já compreendemos a necessidade da busca pela verdade, conforme o nosso tema de abertura. E essa busca pela verdade, ela é imprescindível. Mesmo quando nós não sabemos, nós estamos em busca da verdade. Porque a verdade é aquilo que é aquilo que somos, é aquilo que nos está destinado. A verdade é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Então, não temos como fugir da verdade. Embora, às vezes, achamos que podemos. E tomamos atalhos pelo caminho da evolução, nos iludindo. Então, quando alguém se desilude, devia ficar contente. E as pessoas ficam tristes. Estou tão desiludido. Que bom! É muito bom quando nós nos desiludimos com algo, com alguém, com alguma situação, ou quando achamos que alguém nos desiludiu. Na verdade, isso não acontece. Sempre que acontece que nós achamos que nos iludimos com alguém, na verdade, nós nos iludimos a respeito de alguém. Então, de se desiludir é uma coisa muito boa. É cairmos em nós mesmos e voltarmos para a trilha da verdade, para a trilha que nos leva ao Pai. Então, buscar a verdade, né? Aceitando esse convite do nosso Mestre Jesus, que diz para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós vamos ver que o nosso Mestre, aquele que inaugurou a Era do Amor e que veio tomando um corpo de carne para a encarnação, para exemplificar as leis do Pai, ele sempre tem um convite para nós baseado na verdade. Então, porque ele é a verdade. Na verdade, o único Espírito que passou pela Terra e que continha verdades para nos entregar foi Jesus. O único que chegou nessa evolução de um espírito crístico. Então, muitas vezes nós nos atamos a verdades nossas, verdades familiares. Então, a gente precisa entender que nós não temos verdades. Nós temos crenças. Porque só quem é perfeito detém a verdade. Só um Cristo, um espírito crístico, ele tem a verdade para ser entregue. Ele age com verdade. Ele pensa, ele fala, ele sente e ele age em consonância com o Pai. Em consonância com as leis que nos regem. Isso é ter a verdade. Nós não. Nós temos crenças. Se nós pararmos agora para pensar há 20 anos atrás, ou há 10 mesmo, quantas opiniões nós já mudamos? Quantas ideias que nós tínhamos como certas, nós mesmos reformulamos? Porque nós não temos verdades. Nós somos assim como a ciência, que tem uma verdade momentânea. A ciência, eu sou uma apaixonada pelas ciências exatamente porque elas não trazem algo dogmático. É isso e acabou. Não. Para o momento, até os estudos feitos nesse momento, a ciência diz isso. Mas sempre que há um experimento científico, sempre que há um estudo científico, ele para num ponto, deixando uma mão para o próximo que vai vir e tomar daquele ponto para levar mais adiante. Exatamente pelo amadurecimento dos seres humanos. Assim como nós, as ciências e os saberes, eles também evoluem. Por quê? Porque não temos verdade. E aí nós vamos ver que o único que aqui esteve e trouxe verdade foi Jesus. Pegamos as suas falas, as suas passagens, o seu evangelho de amor, e ele é tão atual como há mais de 2000 anos. Porque é verdade. Porque contém verdade. Verdade não se modifica. O Pai é verdade. Por isso suas leis são imutáveis. É para todo sempre. Sempre foi e sempre será. Então é interessante essa página de abertura, nos concitando ao caminho da verdade. Porque ele é o mais rápido. É o
o mais fácil, no sentido de não... Quando nós agimos buscando a verdade, nós não temos que retornar para refazer. Então, muitas vezes, a gente acha que o caminho mais rápido é aquele da mentira ou da ilusão. Ele até tem um efeito mais rápido, mas a gente tem que refazer. Porque quando chega lá na frente, vê que era ilusão. Que aquilo não era bom, de fato, como nós tínhamos achado. Então, o caminho da verdade, ele é sempre o mais rápido. Porque quando nós o trilhamos, não precisamos refazer. Então, que nós possamos ter atos dignos da eternidade. Que eu vou fazer hoje e eu não vou precisar, na próxima reencarnação, parar desse ponto para refazer. Isso é estar com a verdade. Essa deve ser a nossa busca. E é a mensagem que essa doutrina nos traz. De buscar a verdade. De estarmos sempre buscando a nossa verdade, que é o autoconhecimento, para que a gente possa evoluir. E aí eu trouxe esse estudo para dividir com os irmãos essa noite, que é uma reflexão que nós temos que ter sempre. Ser espírita. O que é ser espírita? É fácil ser espírita? É melhor ser espírita do que ter outra religião? Então, essas reflexões que eu quero ter com vocês. Porque ser espírita não é ser perfeito. Muitas pessoas começam a frequentar uma religião e aí acham que não vão dar conta e vão embora. Mas toda religião, ela nos pede modificação. Porque a religião, todas elas, têm como objetivo melhorar aquele que a segue. E como é que nós vamos melhorar? Melhorar é dar um passo à frente. Sempre que nós temos que dar um passo à frente, coisas, situações e pessoas ficam para trás. Então, muitos se recusam ao caminho porque não querem abrir mão desse desapego, fazer esse desapego necessário de coisas, de situações e principalmente de pessoas. Porque se nós vamos evoluir, vamos nos modificar. E às vezes nessa nova modificação, nessa modificação que buscamos, não cabem algumas situações. Quando nós adentramos a doutrina espírita, somos simpatizantes ou nos achamos espírita, porque ser espírita não é ser perfeito, ser espírita é ter um olhar aguçado para o aprimoramento moral, isso sim, buscando sua melhoria íntima, é fazer esforços para isso. Isso é ser espírita. E às vezes a gente está se esforçando muito e não está nem saindo do caminho, mas não somos espíritas? Somos. Se estamos fazendo esforços, se já queremos mudar, se já compreendemos que o passo à frente deixará situações, coisas e pessoas para trás, estamos sendo espíritas. Então vamos ver. Existe uma piada interna, né? Interna que eu digo da nossa religião, que diz assim: se você pensa que seus problemas vão acabar agora que virou espírita, está muito enganado. Agora é que seus problemas começam. E isso é uma verdade. Muitas pessoas chegam à casa espírita por graves problemas, às vezes obsessivos, às vezes de saúde, e já buscaram, na maioria das vezes, diversas soluções sem encontrar. E aí alguém diz assim: você está precisando ir lá rezar, tomar um passe, tirar esse encosto, sei lá o quê, e vem parar aqui. E vem e acha, porque de fato, né, aqui, se a pessoa está com algum problema de obsessão, por exemplo, faz um trabalho, dá uma melhorada. Aí ela acha que está tudo certo. Será que é assim? Aí ela começa a compreender que não tem mágica, que tem um trabalho árduo a ser feito. E aí muitos, por conta disso. Nossos problemas só começam quando a gente começa a ser espírita. Mas é porque os espíritos vão fazer... Não! É porque... Nós vamos ver aqui.
Trouxe vários itens. Um deles, porque nós somos obrigados a nos autoconhecer. Isso não tem um palestrante, né, que chegue aqui que não fale da reforma íntima, do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, e traz Sócrates, e traz o livro dos Espíritos. E é isso mesmo. Nós temos que nos conhecer. É um dos primeiros passos que a gente tem que dar dentro da doutrina. Por quê? Se eu não sei quem sou, eu não sei qual é o patamar evolutivo que eu ocupo, e eu também não sei. Essa tal de reforma íntima, eu vou reformar o que se eu não conheço? Não é assim nas nossas casas? Ah, eu quero reformar essa parede. Mas eu quero fazer o que na parede? O que está me incomodando na parede? Ah, porque ela é verde. Ah, então tá. Então eu já entendi que o verde está me incomodando, então eu tenho que pintar e mudar a cor. Aí eu entendi. Aí eu vou buscar o que? Essa solução. Vou contratar um pintor, vou comprar a tinta da cor que eu quero. Mas eu chego e falo, eu quero mudar, eu quero reformar essa parede. O que você quer fazer? Não sei. Eu vou tomar alguma atitude? Não vou. Eu vou só ficar reclamando da parede. E vou dizer que ela não me agrada. Mas o que eu quero fazer para que ela me agrade? Assim somos nós. Então, sem o autoconhecimento, nós não vamos saber o que está nos incomodando. Sem o autoconhecimento, eu não sei quem sou. E aí, como vou fazer? Né? Depois a gente pode pensar, quando nós adentramos a doutrina espírita, nós não vamos ter mais ninguém para culpar pelos nossos problemas. Se antes de sermos espíritas, a gente dizia, né, como eu recebo muito paciente no consultório, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, ah, é porque minha vida é um inferno. Ah, então fale-me mais sobre isso, a frase clássica, né? E a pessoa, porque a minha sogra me inferniza, eu moro com a minha sogra. Ah, porque meu cachorro não para de latir, porque meu marido isso, porque a minha esposa aquilo. Ah, porque eu tenho um filho problema, porque meu vizinho, porque meu chefe, meu trabalho. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente sabe que a causa de todos os nossos problemas está em nós. Ah, eu tenho problema com a sogra. O problema não é a sogra, sou eu. Eu tenho que olhar em mim qual é o conflito que está dentro de mim que está fazendo com que eu me conflite com a sogra. Então a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer. Não existe vítima. Ah, mas eu nasci nessa família. Nasceu porque precisava. Nós não erramos de caminho, de endereço. A doutrina nos traz isso. Então, acabam as nossas desculpas. Nós começamos a nos autoconhecer, e aí começamos a ver, nossa, eu não sou aquela florzinha que eu achava que eu era. Nossa, minha sogra, eu tenho problema com ela, mas olha o que eu faço, né? Eu jogo o filho contra ela. Eu deixo as coisas do jeito que ela não gosta. A gente começa a ver aquilo que nós fazemos. A gente começa a ver qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio. Né? Freud tem uma frase que diz, qual é a parte que lhe cabe nesse caos do qual você se queixa? Porque isso é muito comum acontecer, o paciente chegar, ele reclama de todo mundo, a gente vai fazer terapia, mas até que um dia que ele fala assim, eu acho que não pode estar todo mundo errado e eu certo. Aí começa a terapia. Quando ele começa a olhar para si e perceber o que ele dá causa, parar de dar desculpa, e eu vou dar uma sessão gratuita agora. Sempre que nós damos uma desculpa para uma ação nossa, nós estamos em fuga. Ah, mas eu gritei com o Juliano porque ele gritou comigo primeiro. Não, eu gritei com o Juliano porque eu sou agressiva, eu sou desequilibrada e mal educada. Mas o que ele fez é problema dele. O que eu fiz é problema meu. E aí não importa o que o outro faça. Se eu fiz alguma coisa,
eu olho para mim, para minha atitude e vou indagar se aquilo foi correto ou não. Da onde veio aquilo? Porque se eu não fosse agressiva, mal educada e desequilibrada, ele gritaria comigo e eu falaria: você está com algum problema, querida? Você está precisando de ajuda? Ou poderia olhar e não querer ter esse trabalho de perguntar, também não estou no dia bom, estou meio sem paciência. Eu olharia, deixaria com ele o que é dele, ele viraria as costas e sairia. A atitude do outro não nos obriga a nada. A nada. As nossas atitudes são oriundas do nosso caráter. E a doutrina espírita nos mostra isso. Nós não temos mais ninguém para culpar pelos nossos problemas, a não ser nós mesmos. Aí fica difícil, né? Como é que eu vou reclamar de mim mesmo? Aí eu vou embora. Ser espírita nos traz um outro olhar sobre a vida e sobre nós. Mais um item. Ser espírita nos mostra que nós não podemos revidar. E ainda por cima, temos que oferecer a outra face. Ai, agora ficou difícil. Ser espírita é ser cristão. E o que é ser cristão? É seguir o Mestre Jesus. E não é isso que ele nos ensinou a fazer? Quando alguém lhe bater em uma face, ofereça também a outra. E não revide a ofensa. E é claro que é metafórico esse dar a outra face. É, por exemplo, o exemplo que eu dei agora. Quando alguém grita comigo, ele está me dando a face, está batendo na face dele mesmo, do desequilíbrio, da falta de educação, da sua agressividade. E aí, qual é a outra face que eu tenho que dar? Ou eu dou o silêncio, que é uma resposta maravilhosa para muitas situações, ou eu dou a face do amor. Querido, estou vendo que você não está bem hoje. Você precisa de alguma coisa? Eu já contei isso. Uma vez entrei numa padaria, dei um bom dia para a menina que estava aí atender, eu ia tomar um café da manhã, ia escolher um pãozinho. Ela vai querer o quê? Aí eu tinha essas opções. Aí eu falei: minha linda, você está com algum problema? Aí ela tomou um susto. Não, por quê? Eu falei: não, porque eu lhe dei bom dia e você me devolveu essa forma deseducada. Tenho certeza que você não é assim, você deve estar com algum problema. Ela: a senhora me desculpe, realmente eu não estou bem. A senhora me desculpe, ficou até meio rosada, né? Aí eu falei assim: vamos começar de novo? Aí ela riu assim, eu falei: bom dia. Aí ela: bom dia, o que a senhora gostaria? A outra face. Essa é a outra face. É fácil? Não. Por quê? Não porque nós não consigamos. Nós já conseguimos. Se eu consigo, vocês também. Mas precisamos mudar o hábito. Quando alguém fala alguma coisa conosco, a gente quer se defender. Não precisa. Porque é dele. Claro, se alguém vai tacar alguma coisa em você, né? Vamos nos defender. Mas quando alguém dá de si, das suas emoções, muitas vezes, em desalinho, nós podemos e devemos dar a outra face. Por exemplo, outra situação muito comum. Esses dias eu tive que ir na Unimed Rio, que passou por uma outra empresa e que está um caos, para buscar um documento que seria fácil pegar no site. Mas ninguém consegue. E eu precisava desse documento. 5 horas e meia de fila. Um caos. E pega a senha, 40 minutos para entrar na loja, no sol. Só que tinham vários senhorzinhos, senhorinhas de cadeira de roda, de muleta, de andador, porque o plano de saúde está doido para descredenciar velhinho, né? Então, a gente precisa de alguma coisa.
Eles foram lá para pegar o boleto para pagar, que eles não estavam emitindo. E ficaram esse tempo todo também, como eu. E aí o que acontece? Um monte de gente insatisfeita. Começa todo mundo a reclamar, não é? Bom, quem estava do meu lado, eu consegui dar outra face. Várias pessoas reclamaram. Tinha uma hora que uma senhora estava super irritada, gritou com segurança. Mas quem estava do meu lado, eu falei, pois é, mas olha só, você é do Rio? Eu comecei a conversar, mudar aquela energia. A gente pode fazer isso. Basta estarmos atentos na busca da verdade, do nosso melhor. É dar a outra face. É fazer diferente e fazer a diferença. Para os outros, não mudou nada, mas para aquele casal, que inclusive era de Friburgo. Olha que papo bom que a gente teve. Eu saí do Rio e vim para Friburgo. Ele saiu de Friburgo, há 2 anos estão morando aí. Casa dos filhos, netos, senhorzinhos mesmo. Ela tinha 85, ele 89, naquela fila. É desgastante? É ruim? É. Mas reclamar ali naquele caso só piora. Porque a gente vai criando um grau de irritação e aí a gente ficou conversando, mudamos o rumo, falamos do clima. Eles não sabiam que nós temos uma vinícola agora aqui, eu contei, e fui puxando o assunto. Quase que eu cobrei sessão no final. Mas... Mais um item. Nós não podemos descansar e ir para o céu após a morte, em eterna contemplação. Ser espírita é saber que ainda mesmo quando desencarnar, vai trabalhar e estudar na espiritualidade. Muitos querem o descanso nas nuvens de anjos e harpas. Eu, como sempre tive TDAH, né, descobri adulta, porque quando eu era pequena não se falava nisso, eu não conseguia dormir de tarde, eu sou muito agitada, eu só brincava com os meninos, soltava pipa, bola de gude, porque as meninas eram muito paradas. Imagina, eu ficava, quando eu fiz a primeira comunhão, que minha mãe era muito católica, eu falava, eu não quero ir para o céu, a minha mãe quase morria, eu quero ir para o inferno, porque eu não conseguia me imaginar, deitada numa nuvenzinha e um anjinho tocando harpa. Eu falei, que tédio. Eu falei, pelo menos eu vou para o inferno e vou ficar pulando no fogo. Nós sabemos, quando somos espíritas, que não vamos descansar. Porque uma das leis do Pai que nos rege é a lei do trabalho. Quando nós desencarnarmos, vai ficar melhor, porque não tem dor, né? Não tem corpo. A gente pode estudar, pode trabalhar incessantemente, botando o coração naquilo que fazemos, aprimorando os sentimentos. Mas para muitos, o quê? Eu trabalhei a vida inteira, eu vou desencarnar e vou trabalhar. Gente, pede vassoura quando chega lá. É melhor do que ir lá para um umbral inferior, hein? Chico Xavier tem uma frase que diz: o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que já é. Ser espírita não é fácil, não. Tem certeza que vocês querem? Ser espírita é ter consciência de que nada cai do céu, em forma de bênçãos ou milagres, mas tudo é fruto de trabalho, renúncia e sacrifício. Então, nós que somos espíritas, não podemos cair nesses joguinhos do tigrinho, do bet-bet, de não sei o quê, porque a gente sabe que não vai vir dinheiro fácil, pelo amor de Deus. Eu vejo pessoas inteligentes caindo nesses golpes, porque acreditam que vão ter dinheiro fácil. Não tem, porque isso faria muito mais mal para nós do que bem. O dinheiro bom é o dinheiro que nós ganhamos, fruto do nosso trabalho, do nosso estudo, nosso empenho de energia. Então nós sabemos que nada vai cair do céu, não tem almoço grátis. Nós temos que buscar, a começar com a nossa melhoria moral. E segue a material também. É trabalho incessante,
é pedirmos força, fé e coragem ao Pai, cairmos no trabalho. No trabalho da autolapidação moral e no trabalho material que nos vai dar sustento, que nos vai dar, sabe, dignidade. É a lei do trabalho que está nos regendo. E sempre que nós nos aproveitamos do trabalho de outrem, nós estamos infringindo essa lei. E vamos responder por isso. Quer seja porque a gente poderia estar contribuindo para a economia do lar e não está, quer seja porque eu faço corpo mole e deixo ou a minha esposa ou o meu marido fazer aquele trabalho que eu poderia fazer, sem perceber a divisão equânime. Porque uma família tem que ser uma equipe, todos têm que colaborar. Se todos comem, todos dormem, todos vestem roupas, por que às vezes o trabalho recai sobre um membro só? Filhos grandes, adultos, e às vezes só a mãe que faz, está infringindo a lei do trabalho. Muitas vezes por culpa da própria mãe. A gente admite. Mas vão responder também. Se eu posso me levantar, tenho pernas perfeitas, tenho saúde, posso me levantar e pegar um copo d'água e eu fico, fulano, não pega para mim. Estou infringindo a lei do trabalho. Uma vez eu falei isso numa palestra, e era uma pessoa conhecida, ela falou assim, nossa, meu marido falou que não quer mais assistir palestra espírita, não. E ele quase não veio, ele foi justamente no dia que eu fui falar isso, eu falei, tá certo. Ser espírita é não julgar para não ser julgado. Difícil, né? A gente olha para uma situação e já está julgando. Mas vamos lembrar que sempre que a gente julga uma situação, a gente está se achando melhor do que as pessoas que ali estão. Isso faz parte do nosso orgulho. Então, treinar esse não julgamento é também treinar a humildade. Saber que nós estamos vendo ali é sempre só uma aparência. E a aparência nos engana tanto. Hoje de manhã eu fui comer um mamão papaya. Quando eu olhei para a cara do mamão assim, porque ela tá aquele amarelinho clarinho, eu falei, deve estar desenchavido. Me preparei. Quando eu comi, que delícia! Me enganou a aparência. E assim somos nós na vida. Nós olhamos uma situação, nós vemos a aparência da situação. Mesmo quando nós estamos íncitos na situação, a gente só vê o que os nossos olhos focam, o que os nossos sentidos captam. Então, para julgar, a gente sempre vai errar. Porque nós não temos o conhecimento de tudo que ali está envolvido. Então, o melhor é nós compreendermos, tentarmos compreender as situações e nos abster de julgamentos, para que a gente também não seja julgado, né? Ser espírita é retribuir o mal com o bem. Difícil, né? É quando alguém faz tudo para não merecer o teu amor e você resolve amar. Quem tem filho difícil sabe o que é isso. Mas quando a gente consegue esse amor, ele nos preenche. Não é o outro, é a nós. Porque é um amor tão forte. Porque não é um amor de interesse. Porque a maioria das vezes nós não amamos. Nós temos interesses nas nossas relações. Mas aquela pessoa que faz tudo por não merecer o nosso amor e a gente consegue amar, esse é um amor verdadeiro. Que não leva o interesse. A nossa porta é sempre estreita. Ser espírita é buscar a porta estreita. Pois larga é a porta da perdição. O que é buscar a porta estreita? É mudar os meus hábitos. Quando alguém grita comigo, eu grito de volta. Isso é a porta larga. A gente já aprendeu. É fácil. Agora, quando alguém grita comigo, eu conseguir dar a outra face, é passar pela porta estreita. Quando alguém me faz um mal e eu retribuo com bem,
isso é passar a porta estreita. Que é difícil, porque a gente tem que renunciar a nós mesmos muitas vezes. O ego grita, vai lá, vence. O self fala, não, ama. Passar a porta estreita é exercício de amor. Amor por nós mesmos, nos melhorando, buscando nossa melhoria moral, porque isso nos faz felizes. Quando nós estamos uníssonos com as leis do Pai, não tem dor. A dor vem sempre que nós nos desviamos desse caminho. Nós sabemos das responsabilidades de sermos os trabalhadores da última hora. Esse termo está dentro da parábola de Jesus, os trabalhadores da vinha. Conta Jesus que os trabalhadores da última hora trabalharam apenas 1 hora. Aqueles que trabalharam o dia inteiro, trabalharam desde cedo. E os da última hora, que trabalharam 1 hora, ganharam o mesmo que aqueles que começaram bem cedo. E a parábola é enorme. Mas o que quer dizer trabalhadores da última hora? Somos nós que já cansamos de errar. E que temos hoje a doutrina espírita como uma ferramenta para a gente acertar o rumo. E nós vamos fazer dessa última hora, ou seja, dessa chance de estarmos aqui conhecendo essa doutrina, vamos fazer um bom proveito dessa ferramenta. Vamos trabalhar com afinco. Vamos fazer essa última hora, que muitos de nós conheceu a doutrina com mais idade, mas vamos fazer nesses últimos tempos, dessa última hora proveitosa, para que a gente tenha o mesmo salário daqueles que começaram a trabalhar muito antes. Porque nós vamos avançar a passos largos, buscando ser seres humanos de excelência, tolerantes, indulgentes, caridosos, fraternos. Buscar, tudo isso está dentro de nós, meus irmãos. Não é fora que nós vamos buscar isso, é dentro. Porque Deus colocou tudo isso dentro de nós para despertar, através das encarnações, do nosso trabalho, do nosso convívio social. Nós precisamos do convívio social, porque é o outro que me mostra onde eu preciso melhorar. Porque ser iluminado sentado no Tibete, né, sem a fila da Unimed, é fácil. Não tem ninguém para me apurrinhar. Ai, como é fácil me iluminar. Começo a orar, minha consciência se eleva, eu entro em contato com seres iluminados, claro, porque se eu estou orando, emanando amor, eu me ilumino. Isso é fácil. Agora sai dali e vai conviver. Aí quero ver se essa iluminação vai continuar. Ai, meus irmãos, não tem nenhum problema. Não pode gritar comigo, não, eu não me incomodo. Não, meu filho é difícil? Não, meu filho só veio para me ajudar. Está tranquilo, eu teria 10 como ele. Minha sogra é um amor. Coitada das sogras, né? Eu adoro meu genro. Acho que eu não sou uma sogra ruim para ele, não. Porque ele me dá tanto carinho, ou então ele já é um iluminado. Damos gratuitamente o que gratuitamente recebemos. A doutrina espírita, nós que trabalhamos na doutrina, os dirigentes de casa, dirigentes de mesa, palestrantes, não ganhamos 1 centavo. Certa vez eu fui buscar uma amiga que ela ia a uma palestra, não sei se era no Carmo, que eu ia fazer por aqui, eu morava em Lumiar ainda, fui buscá-la. E aí o marido dela, que é muito meu amigo e tal, mas ele se diz ateu, a gente nunca falou sobre religião. Aí ele falou assim, você vai lá dar palestra da sua religião? Eu falei, é. Aí ele falou, pô, mas você vai longe, eu acho que era ali em Paraíba. E ela ia me fazer companhia. Você vai longe e tal? Eu falei, vou, mas compensa financeiramente? Eu comecei a rir. Aí eu falei, Ele falou, financeiramente compensa e tal? Eu falei, querido, eu não ganho nada. Você não ganha nada? Eu falei, não, ainda gasto minha gasolina, pago o pedágio, tomo lanche, se tiver que comer, às vezes durmo no lugar, tudo por minha conta.
Dai gratuitamente que gratuitamente recebemos. É por amor. É exatamente para que a gente não faça da nossa religião um ofício. Então, dentro da doutrina espírita, a gente precisa aprender que qual é o tempo que nós vamos dar para a doutrina. É o tempo que não te atrapalhe. Que, em primeiro lugar, a gente tem que dar atenção para a família. Nosso primeiro objetivo. Né? Nosso primeiro objetivo não, nosso primeiro compromisso. Depois, trabalho. E depois, a doutrina. Exatamente esse dai de graça que gratuitamente recebemos. Trabalhamos todos voluntários. E não cobramos o passe, a água frutificada, né? Os tratamentos todos que tem aqui, todos gratuitos. E, aliás, isso para mim é um crivo para eu me aproximar e querer conhecer qualquer religião. A primeira é não fazer o mal. E a segunda é não cobrar. Se tem um desses dois crivos, eu não quero nem conhecer. Ah, mas que ignorância, não quero conhecer, porque não me interessa chegar perto de uma doutrina que faz o mal. Tudo bem, não faz o mal, mas cobra. Então, quem tem dinheiro tem as bênçãos, quem não tem, não tem. Né? Quando eu morava no Rio, eu tinha uma senhora que era minha lavadeira, não tinha televisão em casa, não tinha. Às vezes ela me pedia para adiantar o dinheiro, às vezes eu dava a cesta básica para ela, porque não tinha. Aí um dia eu dei uma ajuda para ela, sei lá quanto era, mas ela tirou assim, separou e botou num lugar assim da bolsa, e o outro eu fiquei olhando aqui. Por que você está separando? Eu achei engraçado. Eu falei, não, porque isso aqui eu tenho que dar para a igreja. Eu falei, e a igreja foi lá na sua casa para lhe dar algum? Não. Quer dizer, seus fiéis podem passar fome, mas o dízimo tem que ser dado, né? Então, assim, são coisas que cada religião é maravilhosa, cumpre seu papel, mas para mim, o não cobrar, por isso o Espiritismo me ganhou, uma das coisas é isso. Porque se vem de Deus, ainda mais nós, né? Claro que para eu dar a palestra, eu gasto a minha energia, o meu tempo, meus livros e tudo mais. Mas quando a gente está aqui, a gente também é muito intuído pela espiritualidade. E os médiuns, quando fazem tratamentos, recebem, né? E fazem a desobsessão, os espíritos que estão trabalhando. Nós somos apenas instrumentos. Então é importante dentro da nossa doutrina o dai de graça o que de graça receber. Porque é caridade. E é a bandeira da nossa doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. O que mais que ser espírita é difícil? Nós aprendemos a agradecer aos nossos inimigos pela oportunidade de exercitar nossas virtudes. Um pouco forte isso, né? Mas um dia a gente chega lá. Certa vez, Divaldo Pereira Franco foi procurado por uma senhora e falou assim: Divaldo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, que eu tenho um obsessor que me segue aqui, eu já não aguento mais, manda ele embora. Aí o Divaldo olhou e falou assim: não posso, porque você está precisando dele. Você está precisando dele? Eu estou precisando de um obsessor? Tá precisando, é ele quem está te ajudando. Aí ela falou assim: mas como? Ele falou: sabe como é que você vai se livrar dele? Sendo uma pessoa melhor. Sai da faixa de vibração dele. Não é ajuda? Então nós temos que agradecer aos nossos inimigos pela oportunidade de exercitar o que? As nossas virtudes. Já contei isso aqui também algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, o público se renova. Tem um amigo lá no Rio, e ele participava de uma outra casa, não a minha, numa reunião de desobsessão. E ele não era médium ostensivo, ele era o doutrinador. E ele tinha uma dor de cabeça que já tinha ido para tudo quanto é médico, tudo. E parecia que estava apertando a ferro, assim, as têmporas dele. E ele não se livrava. Foi neurologista, foi em tudo quanto é lugar, desistiu, aprendeu a conviver. Quando estava muito difícil, ele tomava remédio e tal. E aí ele contava que um dia se manifestou um espírito na reunião de desobsessão e falou assim: não adianta tomar remédio não, essa dor não vai passar não. Você me deixou 40 anos preso num calabouço com ferro na cabeça. Agora você vai sentir 40 anos da dor que eu senti. Ele
ouviu aquilo, entendeu que era para ele. Continuou a vida. 40 anos. Ele disse que essa dor tinha começado há uns 5 ou 6 anos. Ele falou, estou lascado, né? Tudo bem. Passaram-se mais uns 5 anos. Esse espírito voltou e falou para ele, perdoar eu não te perdoei não, mas eu vou tirar essa dor de você, porque eu aprendi com você o trabalho no bem e a perdoar. Eu ainda não consigo te perdoar, mas eu já entendo. Então eu vou me afastar. Acabou a reunião, acabou a dor e não teve mais. A transformação dele nesses 5 anos, o trabalho que ele fazia no bem, ele fazia muitos trabalhos no bem, foi que fez ele se libertar. Então, um inimigo não nos ajuda? Né? Por quê? Porque qual é a forma da gente se livrar de um obsessor? Ou de algum espírito mesmo que esteja nos dando uma ideia ruim? É a gente elevar nossa vibração. Porque aqueles obsessores ou aqueles espíritos galhofeiros que querem dar ideias e que nos influem, conforme diz, né, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos? Na nossa vida e nos nossos pensamentos? Sim, e de tal forma que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, eles se excluem nos nossos pensamentos. Como é que a gente se livra? Se a gente está com raiva, está xingando, está não sei o quê, oba, é a faixa que eles transitam. Porque espírito superior não obsedia ninguém. Mas se a gente passa da faixa do espírito igual a nós, inferior, para uma faixa um pouquinho melhor, eles não acessam. Só se eles pararem para rezar, eles não vão, né? Às vezes também acontece, a gente influencia para lá e para cá. Então, de qualquer forma, a gente agradece aos nossos inimigos. Nós amamos mesmo quando não somos amados. A doutrina nos concita isso, nos convida, nos ensina que o maior presente de quem ama é estar amando. Quando a gente aprender isso, a gente não vai se importar mais se tem recíproca, se não tem. A gente vai amar todo mundo. Vai amar o inimigo, como Jesus também nos convida. Porque o amor, ele se basta. Então, mesmo aqueles que não gostam de nós, esses então precisam do nosso amor. Aqueles que nos amam, eles têm o nosso amor. Mas aqueles que não nos amam, muito pelo contrário, que nos querem mal, esses precisam do nosso amor. E é o maior antídoto sobre qualquer mal que alguém possa nos fazer, é a gente emanar amor para ele. Então veja que até por precaução, por proteção, a gente deve amar. Deve emanar amor. É o maior escudo protetivo contra qualquer mal, é a gente estar emanando amor, envolto em amor. Nós espíritas precisamos entender que é mais importante ter religiosidade do que ter religião. O que é ter religiosidade? Religiosidade é essa busca pelo divino, é esse religare com o Pai, é a gente atender aos apelos do Pai através das leis que nos regem. Quando a gente faz esse movimento de alma, ele é muito mais importante do que você frequentar uma casa espírita, uma igreja, um templo, e ir lá só para cumprir uma ritualística. Então, a religiosidade, ela é muito mais importante. Essa busca, né, pela espiritualidade. Não é fácil ser espírita, por causa de todas essas questões que a gente abordou, né? Nós somos relembrados das nossas fragilidades e da necessidade de constância e vigilância o tempo todo. A gente podia ficar falando aqui a noite inteira sobre a dificuldade de ser espírita, mas o que nós precisamos entender é que para ser espírita não precisamos ser perfeitos. E nem precisamos melhorar de uma hora para outra, porque tudo é processo. A gente tem que lembrar que Jesus,
quando esteve na terra, ele não buscou homens santos e perfeitos. Ele buscou 12 homens de boa vontade, rústicos, alguns bem ignorantes. Por quê? Porque ele sabia que inclusive há mais de 2000 anos, nós ainda éramos primitivos, ainda éramos bem rudimentares no quesito moral, intelectual. Então ele buscou aqueles que ele viu que tinham essa vontade de levar a sua palavra, de estender o seu reino para aqueles outros irmãos e humanidade. Assim somos nós. Jesus conta com cada um de nós. Se nós estamos encarnados nesse momento de transição na Terra, é porque nós temos um papel a desenvolver. Na questão 132, quando Kardec pergunta aos luminares da existência no Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação na Terra, a primeira parte fala que é a evolução moral do homem. E a segunda, eles falam que é para nós fazermos a parte que nos toca na obra da criação. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos papel fundamental nessa transição planetária. Por quê? Não vai acontecer uma grande catástrofe, um grande evento, e a Terra vai se transformar num mundo de regeneração. Não vão ser tirados todos os espíritos ainda inferiores e colocar uns melhorzinhos da mesma hora. Isso é um processo. E como é que a Terra, que está mudando na escala dos mundos, vai dar um passo acima? Com as nossas vibrações. Então percebam que todos nós somos responsáveis. Cada vez que nós elevamos a nossa vibração, nós ajudamos a humanidade a se levantar. Quando eu faço essa parte que me cabe na obra da criação, é isso, é fazer em volta de mim tudo o que eu puder para mudar esse ambiente, primeiro interno da minha mente, para que a minha vibração possa se elevar. E com isso eu afeto quem está do meu lado. A maior caridade que nós podemos fazer pela humanidade é a nossa evolução. Ah, mas eu estou mandando roupa lá para o sul, eu dou dinheiro para essas ONGs, para ajudar lá na África, e não sei o que, isso eu não estou ajudando? Tá. Mas essa caridade que você está fazendo não é maior do que a caridade da sua evolução. Porque quando nós evoluímos, nós afetamos o nosso ambiente ao redor. E assim como uma pedra que é jogada no lago, isso tem ondas. E vai atingir a toda a humanidade. Imagina cada um de nós elevando a sua vibração e melhorando com isso os seus ambientes, da sua casa, do seu trabalho, da sua casa espírita, da sua vizinhança. Isso é um salto quântico na vibração da Terra. É essa parte que nos toca na obra da criação. É fazermos tudo que é possível para nós melhorarmos essa vibração da Terra. E também fisicamente. O que eu posso fazer fisicamente para a Terra? Consumir menos, gerar menos lixo, reciclar o lixo, ter consumo consciente. São atitudes que também afetam toda a humanidade. Então eu preciso ver o que eu estou fazendo para melhorar. O que eu estou fazendo para ajudar Jesus? Cada um de nós é responsável. Cada um de nós está no lugar certo para fazer essa diferença.
quando nós voltarmos para casa, o que nós vamos olhar no nosso currículo anotado a nosso favor é tudo aquilo que nós fizemos pelo outro, pelos próximos, mais próximos, mas também pela humanidade a qual nós estamos inseridos. E vai ser muito ruim nós chegarmos desencarnados no outro plano e passarmos uma revista em toda a nossa etapa evolutiva aqui, nessa última encarnação, e percebermos quantos hiatos nós deixamos, quantas coisas nós poderíamos ter colocado naquele espaço vazio e não colocamos. Porque simplesmente estávamos distraídos. Distraídos com o quê? Olhando para fora. Buscando coisas que não nos acrescentam. Hoje, muito comum, distraídos nas mídias sociais. Cada vez mais nós vamos ver pessoas que não largam o celular. Isso está um problema mundial. Outro dia eu vi um vídeo de uma criança pequena, devia ter uns 2 aninhos, com uma crise de abstinência de celular. Ele todo chorando, todo contorcido no chão, e ele ficava com a mãozinha assim, ó, no ar. É um vício que nós temos que nos atentar. Quanta perda de tempo nós temos, que poderíamos estar nos instruindo. Como espírito de verdade na codificação, ele nos faz esse convite. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E nos instruir também é uma forma de ajudarmos o planeta. Porque cada vez que nós nos instruímos, nós temos mais condição de nos elevar. Porque quanto mais nós estudamos a doutrina, as suas leis trazidas ali pelo Evangelho de Jesus, as leis que nos regem, né? Não as leis da doutrina, mas as leis do Pai que nos regem, nós vamos compreendendo e vamos tendo mais capacidade de colocar em prática. E cada vez que nós colocamos em prática essas leis, nós vamos nos tornando pessoas melhores. E ao nos tornar pessoas melhores, o mundo se transforma em um lugar melhor. Porque cada um de nós é responsável. Então, ser espírita é ter essa consciência. Não vamos esperar que um dia caia um chip e entre aqui e eu me transforme num homem de bem. Não existe. Assim como não tem almoço grátis, não tem evolução sem trabalho. É autoburilamento mesmo, é no dia a dia. Nossa, mas eu fiz isso de novo. Ai, vou me esforçar da próxima. Aí se esforça na próxima, aí consegue. Nossa, já consegui. A pessoa me xingou, eu engoli em seco e não retruquei. No primeiro momento isso dói. A gente fica meio... Mas depois você elabora. Nossa, eu engoli isso, eu devia ter falado aqui. Não, não devia não. Por quê? Eu tenho que me melhorar. Para quê? O que ia adiantar? Eu ia me encolerizar, eu ia ficar com raiva. Mas eu estou com raiva e eu não falei. Não, mas a gente tem que pensar. Elaborar isso. Não, mas Jesus nos convida a dar outra face. Eu pelo menos dei o silêncio. Mentalmente eu soquei a cara do outro, mas tudo bem, já é um avanço. E assim a gente vai evoluindo. No outro dia você faz isso, é mais fácil. No outro dia você nem se ofende. Começa a entender que o que é do outro é do outro. Né? Como Mahatma Gandhi, quando foi perguntado pela jornalista, Mahatma, quantas vezes o senhor já perdoou? E ele falou, nenhuma. E a jornalista, grande pacifista, nunca perdoou? Ele falou, nunca me senti ofendido. Ai, gente, quero chegar lá. Mas que é isso? É um treinamento. E muitas vezes eu já consigo, porque eu entendo que não é meu. Se alguém vem e me xinga, se alguém... Estou no trânsito, alguém me dá uma fechada, ele não sabe nem quem eu sou, não foi para mim.
Ou a pessoa é imprudente, ou ela está com pressa, ou ela é ruim de roda. Tem a ver com ele. E eu vou agradecer. Ai, ufa, não bateu. Não vou ficar com raiva. Porque eu vou compreender que é algo que é da pessoa. Agora, nós somos muito prepotentes. Na maioria das vezes, a gente fica chateado e irritado porque o outro não fez o que a gente queria. Não é assim? Como assim? Essa pessoa importante, a pessoa gritou comigo, ao invés de botar um tapete vermelho, me recebeu desse jeito, nem viu que eu entrei, falou melhor com fulano do que comigo. O que é isso? É a autoimportância. É o ego gritando. Ei, olha eu aqui, me dá valor. Por isso o autoconhecimento. Se você sabe do seu valor, você não precisa que o outro te valorize. Você sabe quem é. A gente só precisa que o outro nos valorize quando a gente não sabe quem é. Se você sabe quem é, você não é pego de surpresa. E não precisa que o outro te elogie. Né? Eu sou terapeuta de casal também. Muitas mulheres falam, ai, mas ele não me dá flor. Eu falei, você já pediu? Ah, mas se eu tiver que pedir, não vale. Meu Deus do céu! Quem é que quer flor? Aí quer que o outro adivinhe. A pessoa às vezes não foi acostumada, nunca viu o pai dar flor para a mãe. Não estava acostumado. Ensina. Meu amor, está chegando o dia dos namorados. Né? Já passou, mas no próximo, está chegando o dia dos namorados, eu adoraria ganhar um buquê de flores, desacor, porque senão ele vai errar, você vai ficar chateado. Eu adoro flores vermelhas, amarelas. Ah, é? Não sei o que. Ai, mas é caro. Ai, deixa de ser mão de vaca. Vai lá, compra. Toma aqui o dinheiro. Ah, mas assim não vale. Isso é orgulho. Você quer flor ou quer valorização? Ah, você quer ser valorizado. Então, por que você quer ser valorizado? Porque você não se valoriza. Haja terapia, gente. Mas serve para isso. Por isso a doutrina fala no autoconhecimento. Aí você fica chateada porque não ganhou flor e acha que o problema é o marido que não deu. Não é. O problema é sua autoestima que não está boa. É você que não está se valorizando, que não vê o teu valor. E aí bota a culpa no outro, porque não se conhece. Percebem que o autoconhecimento é imprescindível para a nossa evolução. Aí eu fiquei chateada porque ele não me deu flor. Ai, por que eu fiquei chateada porque ele não me deu flor? Ai, porque eu me senti menos. Pô, amor, você não me deu uma flor, sabe o que acontece? A gente não faz isso. Você não me deu flor porque você é isso, você não lembra. A gente pode até falar, poxa, amor, eu queria tanto ter ganhado flor. Quando você não me dá flor, eu me sinto tão desvalorizado. E ele vai falar, meu amor, não tem nada a ver, eu te amo. A gente tem que aprender a falar o que quer, o que sente. Parar de achar que o outro tem que adivinhar. O outro é outro mundo. Ainda mais se for homem e mulher. Se for casal homossexual, ainda é mais fácil. Né? O homem com o homem sabe melhor o que pensa, uma mulher com uma mulher sabe o que a mulher pensa. Agora, casais heterossexuais, homens e mulheres são mundos diferentíssimos. E a gente tem que aprender a se comunicar. E se conhecer. E parar, como eu disse lá no início, dar desculpa ao outro. Se eu fiquei chateada, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Lembrem-se disso. Tudo que eu sinto tem a ver comigo. Andrei Moreira, que é um médico, é psicoterapeuta, que eu gosto muito, ele fala, bateu, doeu, leva que é teu. Se doeu, não é do outro, é teu. Olha onde está aquilo, a raiz, para você poder elaborar. Ou então, marca uma consulta. No livro A Coragem da Fé, ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes e psicografia de Carlos Bacelli, no capítulo 6 está escrito, o título é Ser Espírita, e ele diz assim, filhos, ser espírita é oportunidade de vivenciar o Evangelho em espírito e verdade. O seguidor da doutrina é alguém que caminha sobre o mundo.
mais consciente de seus erros que de seus acertos. Por este motivo, pela impossibilidade de conformar os interesses do homem velho com os anseios do homem novo, ele quase sempre deduz que professar a fé espírita não é tarefa fácil. Toda mudança de hábito, principalmente daquele que lhe esteja mais arraigado, impõe à criatura encarnada sacrifícios inomináveis. O rompimento com o eu é um parto laborioso, em que, não raro, sem experimentar inúmeras recaídas, o espírito não vem à luz. O importante é que não vos deixeis desalentar. Recordai que, para o trabalho inicial do Evangelho, Jesus requisitou o concurso de 12 homens e não de 12 anjos. Talvez o problema maior para os companheiros de ideal que se permitem desanimar ante as fragilidades morais que evidenciam seja o fato de suporem ser o que ainda não são. Sem dúvida, os que vivem ignorando as próprias necessidades aparentemente vivem em maior serenidade de quantos delas já tomaram consciência. Não olvideis, contudo, que a aspiração do melhor é intrínseca à sua natureza. O homem sempre há de querer ser mais. Na condição, pois, de esclarecidos seguidores da doutrina espírita, nunca espereis vos acomodar, desfrutando da paz ilusória dos que não se aprofundam no conhecimento da verdade que liberta. Onde estiverdes, estareis sempre inquietos pelo amanhã. A aflição que Jesus bem-aventurou é aquela que experimenta quem se põe a caminho e não descansa antes de concluir a jornada. Filhos, apesar dos percalços externos e de vossos conflitos íntimos, aceitai no Espiritismo a vossa melhor chance de redenção espiritual. E isto, desde o começo de vossas experiências reencarnatórias. Valorizai o ensejo bendito e não culpeis a doutrina pelas vossas mazelas. E aí, para fechar nosso estudo, eu trouxe uma frase do querido Raul Teixeira, esse querido orador espírita, autor de vários livros lá de Niterói, que vai estar em julho aqui na Associação Espírita Fraternal, numa sexta-feira, fazendo uma palestra imperdível. Só não sei o dia direito, mas depois o pessoal da casa sabe. Ele diz: ser espírita não é para quem quer, mas para quem aguenta. Muita paz. Nesse momento que nós nos preparemos para a nossa prece final, hoje quem vai fazer a prece é a Sônia. Vamos então pedir que a nossa Mãe nos cubra com seu manto de amor, nos guarde na paz do seu olhar, cura-nos as feridas e a dor nos faz suportar. Que as pedras do nosso caminho, nossos pés, suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, ajude a passar. Ajude a passar, Mãe, a todos os idosos, que eles agora, na idade avançada, recebam tudo que foi plantado durante a sua trajetória. Que ajude a passar, Mãe, as crianças e os jovens de todo o nosso planeta, que eles possam ser educados, orientados, amados, para encontrar o norte na vida deles. Ajude a passar, Mãe, a todos os bichinhos, os selvagens, os domésticos, que São Francisco sempre os oriente para que encontrem abrigo, alimento, carinho e amor. E nos ajude, Mãe, a passar, que todos os degraus que encontrarmos pelo caminho possam ser muito floridos e muito alegres. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos pelo silêncio respeitoso.
e que possamos seguir em paz para os nossos lares. Tá? Uma boa noite a todos. Gratidão.